Nunca leve o seu filho ao limite. Eu vou dar aqui dois exemplos do porquê levar os filhos ao limite é sempre uma péssima ideia. E eu vou usar, por exemplo, a faixa etária do meu filho, 3 meses de idade, e um adolescente de 13 e 14 anos, para explicar como isso pode ser péssimo, não importa qual seja a idade. Então, se a gente pega uma criança de 3, 4, 5, 6 meses, por exemplo, que às vezes ali, vamos pegar a situação do sono, tem uma dificuldade para dormir. Os pais, de repente, têm ali uma ideia de segurar um pouquinho mais essa criança na hora de dormir, para tentar deixar ela mais cansada, né? Ou seja, vamos segurar ela mais tempo acordado para ela cansar mais para posteriormente dormir mais. Ou seja, eu vou levar essa criança ao limite do seu estado de ficar acordado, do seu sono, né? Pois bem, os pais pegam e começam a colocar aquela ideia na prática. Então segura aquela criança um pouquinho mais acordada. O que pode acontecer? Essa criança pode ficar irritadiça, mais chorona, enfim. Ela vai ficar mais agitada, ou seja, os pais estão levando ela ao limite, então ela vai trazer ali sintomas comportamentais desse limite. A questão é, isso costuma dar certo? Costuma ser uma boa ideia? Não costuma dar certo, inclusive não é recomendado pela área da pediatria. Por quê? Porque essa criança mais irritada vai precisar ser acalmada antes de dormir. Ela vai estar estressada, como eu já falei, vai estar irritadíssima, então você vai levar muito mais tempo para conseguir fazer essa criança dormir. E mesmo depois que dormir, ela vai levar muito mais tempo para pegar um sono profundo, porque ela ainda vai estar com o corpinho dela todo acelerado. Ou seja, levar uma criança de 3 meses ao limite é uma péssima ideia. O mesmo pode acontecer lá com um adolescente de 13, 14 anos em N situações. Vamos pegar aí, vamos supor que o seu filho lá de 12, 13, 14 anos, ele tá num dia que não tá muito legal, tá criando conflitos em casa, tá numa situação difícil, enfim, por qualquer que seja o motivo. E aí o pai ou a mãe também, muitas vezes, a gente tem sangue na veia, evidentemente, como eu já falei, fica também irritado e começa a falar com aquele filho, com aquela filha da seguinte forma: ah, você vai ficar fazendo isso? Quando o seu pai chegar ou quando a sua mãe chegar, você vai ver. Começa a ameaçar, a barganhar e dizer: ah, vou te deixar sem o celular, vou te deixar de castigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, você não vai fazer, ou seja, vai para um confronto emocional no mesmo nível daquele indivíduo, ou seja, isso é levá-lo ao limite emocional, porque você está ali provocando de N formas, usando de N argumentos para levá-lo também ao limite. Isso também não costuma dar certo, porque esse adolescente vai ficar também irritado, vai ficar irritadiço, vai piorar muitas vezes a situação, ou muitas vezes vai se acalmar por medo, mas essa irritabilidade, esse sentimento de raiva vai vir muito mais forte em outro momento. Enfim, levar o seu filho ao limite, não importa qual seja a idade, nunca é uma boa ideia.